Olá, graça e a paz. Estamos continuando com a leitura da Bíblia e nós vamos estar hoje lendo os capítulos 4 até o 6 de Gênesis e fazendo bem pequenos comentários quando for apropriado, ok? Então, aqui, depois da criação e do homem, então chegamos aos dois primeiros filhos, Caim e Abel. E começa no versículo 1 dizendo: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel e sua. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós temos essa ênfase do Abel com as ovelhas, e isso não é por acaso. Nós cremos que o cordeiro já é escolhido de Deus desde essa época, e que foi este o que o Senhor sacrificou para vestir Adão e Eva depois do pecado, e ensinou sobre o sangue derramado do cordeiro trazer purificação para Adão, e este também deve ter ensinado a Abel, e este, quando traz a oferta ao Senhor, ele não traz uma ovelha, porque Deus gosta de ovelha e detesta alface, como alguns gostam de dizer, mas o fato de Abel trazer a ovelha ao altar e derramar o seu sangue, ele está apontando para Cristo, ele está mostrando para Deus quem o salvar, quem o salvou, quem o salvará. A alegria do Senhor é de ver o Cristo que salva o homem. Mas a oferta de Caim, que não é uma oferta errada, não aponta para a remissão. E não diz que Deus desprezou, não gostou. Ele apenas fez menção à oferta de Abel. E isso fez com que Caim deduzisse que a dele não serviu e encheu-se de ira. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo, e estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força? Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte. Quem quer
que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao rio, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e da outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. O final do capítulo mostra que o pessoal do Caim se tornou construtores e criadores, e o pessoal agora do Sete, que seria este segundo filho do Adão vivo, se torna então um pessoal que iniciou um tempo de oração. Eles começaram a invocar a Deus, porque já não tinha mais a visitação do Senhor na viração do dia, já não tinha mais aquela conversa direta com o Senhor. Então eles, provavelmente Sete, ouvindo as histórias do seu pai Adão, agradou-se do Senhor e começou a ter interesse por ele, e ensinou seu filho Enos, entre outros. Amém. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semente, conforme a sua imagem. Ele chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos
e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Metusalém viveu 987 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Quase 1000. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhes o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas e das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois gerou Noé e viveu. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 770 anos, 77 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Aqui nós vemos uma coisa maravilhosa, que quando vai falar da descendência de Sete, que começa a buscar o Senhor, eles não falam que eles criaram e inventaram nada, apenas que eles cresceram e viveram e geraram filhos e filhas, porque essa é a intenção do Senhor, que nós venhamos gerar filhos e que as coisas Ele dará para nós. De outra sorte, você vai ver que essa questão do Enoque, quando ele tem esse filho chamado Metusalém, ele vive quase 1000 anos, e esse é o tempo da longanimidade de Deus antes do dilúvio. O tempo de Metusalém. Quando Metusalém vai morrer, é quando Noé está, então, com tudo dentro da arca, e o povo vai, então, ser salvo, né? O povo aqui, eu falo, a família de Noé, para um recomeço. O Metusalém era a longanimidade de Deus, por isso ele viveu muitos anos. Mas nós não vamos fazer um estudo aqui, apenas pequenos comentários, amém? Mas fica aí uma dica para você investigar, pesquisar. Se você tem uma Bíblia de estudo, ver o que ela diz sobre estes versículos. Vamos continuar? Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os homens de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade.
Esses filhos de Deus aqui são espíritos, não são pessoas. Fica a dica para você estudar. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noa, que também é graça. O nome dele é graça. Noé significa graça. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes havia corrompido seu caminho na terra. Corrompido com aqueles espíritos que nós lemos lá antes, sabe? Aqueles espíritos malignos. Então os homens estavam com uma mutação genética, não eram homens naturais como Deus criou. Essa foi a corrupção, menos a família de Noé. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestres, e nela farás compartimentos e as calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo as fará. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. A largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra, perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo suas espécies, do gado, segundo suas espécies, de todo réptil da terra, segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus ordenara. Ok, amanhã nós continua no capítulo 7, e você vê que Deus é muito específico, 2 casais de bicho para de cada espécie. Dentro da arca, Noé, os filhos e as noras. E necessariamente todos os outros estavam corrompidos geneticamente, não sendo humanos 100% como Deus criou, ok? Então Deus não foi aquele sujeito mau que matou muitos homens inocentes, afim. Inocentes era Noé e a família, por isso eles foram
preservados e Deus estava preservando a raça que ele criou para continuá-la depois do dilúvio. Amém? Mas que bênção que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E se ao longo em que eu estiver lendo e dando algumas pitadinhas te encher de dúvida, indignação, olha que bom sinal para você buscar, para você ler, para você comprar livros. Existem muitos comentários bíblicos que vai te ensinar muitas coisas sobre o Gênesis, que é maravilhoso. Fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.